a organização com relação à atuação do gestor. Após explorarmos o planejamento, mergulhamos na segunda função administrativa, que é a organização. É essencial para o sucesso organizacional. A organização ela define como os recursos são estruturados e coordenados para alcançar objetivos. Organização como entidade social e função administrativa, né? A organização ela pode ser vista como uma entidade social, um grupo de pessoas trabalhando juntas, com um objetivo em comum, ou como uma função administrativa, que envolve agrupar, estruturar e integrar recursos para alcançar esses objetivos. Aí, a organização é como entidade social, ele ratifica aí, né, para vocês que é um grupo de pessoas que trabalham juntas, né, com objetivo comum, e ele tem a função administrativa de agrupar, estruturar recursos. A importância da estrutura organizacional. A estrutura organizacional ela define como as tarefas são divididas e coordenadas. Ela influencia a eficiência e a eficácia da organização. Tá? Aí a gente tem aí alguns conceitos chaves, né? Que seria o organograma. O organograma é a representação gráfica da estrutura organizacional. E temos aí a estrutura organizacional, que é um sistema formal de relação de subordinação, cargos e tarefas. Tá? Alguns princípios básicos da organização. A especialização do trabalho, né, que é dividir tarefas para aumentar a eficiência. Intervalo de controle, que é o número de funcionários que um gestor pode supervisionar. A cadeia de comando, que é a linha hierárquica de autoridade. A autoridade e responsabilidade, que são os direitos e deveres dos gestores. Centralização versus a descentralização, que seria voltado à distribuição do poder de decisão. E a departamentalização, que é a divisão do trabalho em unidade organizacional. Então, nós temos aí também como alguns desafios da organização do trabalho. A especialização excessiva pode levar a problemas como monotonia e estresse. A descentralização, já no caso, ela exige uma maior autonomia e responsabilidade dos colaboradores. Algumas soluções aí para a especialização excessiva seria a rotação dos cargos, onde alternar entre diferentes tarefas, né, seria interessante, a ampliação de cargos, aumentar o número de tarefas e responsabilidades. Aí, com relação ao enriquecimento de cargos, dar autonomia e poder de decisão aos colaboradores seria também uma ideia interessante. Né? No slide aqui está falado que a especialização excessiva pode levar a problemas como a monotonia e estresse, como foi falado, enquanto a descentralização exige maior autonomia e responsabilidade. Tá? Aí temos aí os exemplos como rotação de cargo, ampliação, enriquecimento também dos cargos. Tá? Passando adiante. Aí a estrutura organizacional. Nós temos dois tipos de configuração, que seria a configuração vertical e a configuração horizontal. Lembrando, tá, gente, que aqui a gente está trazendo os tópicos que a gente achou mais interessante e que a gente está chamando a atenção, tá certo? Para que a gente assim foque na hora que vai estudar, ou seja, é como se fosse um resumo, né? Um resumo interativo, para que a gente foque nessas situações aqui que estão sendo abordadas, tá certo? Chamando mais atenção para essas situações. Então, com relação à estrutura organizacional, são dois tipos de configuração, né, que seria a vertical e a horizontal. Aí a estrutura vertical, ela define a cadeia de comando e os níveis hierárquicos, tá?
enquanto que a horizontal define o intervalo de controle e a distribuição das atividades. Aí a gente não pode, gente, esquecer também da departamentalização, tá certo? Que ela não está colocada aí nos dois itens principais, né? Que a gente fala mais da vertical e da horizontal, mas temos a departamentalização, que é a subdivisão do trabalho em unidades organizacionais, tá? Então, chamando a atenção disso aí. Aí nós temos que a organização, tipologia, processos e aspectos da prática, né? Onde o processo de organização e suas tipologias analisam como diferentes estruturas organizacionais impactam a eficiência e o clima de trabalho. Também discutirei, bom, aí fala aqui o que a gente vai ver aqui adiante, tá? Vou passar aqui agora. Então, o processo de organização, etapas para o sucesso, né? A organização ela é fundamental para implementar planos e alcançar objetivos. Ela envolve a disposição ordenada de recursos e e a definição de estruturas que facilitam a realização de tarefas. Aí são etapas do processo de organização, tá certo? Segundo Maximiano, analisar, que seria aí, ó, analisar objetivos e trabalhos, né? Ele define aí objetivos e caminhos para alcançá-los, tá? A divisão do trabalho, se dividir o trabalho, atribuir tarefas especializadas a diferentes pessoas ou grupos, né? Definir responsabilidades, estabelecer obrigações e deveres para cada cargo, tá? Com relação a definir a autoridade, seriam o quê? Os níveis de autoridade, tá? Determinar a hierarquia e a amplitude de controle, né? Dessa hierarquia. E aí, o último, desenhar essa estrutura, que seria a estrutura organizacional, ou seja, criar um organograma que represente a divisão do trabalho e a autoridade desses agentes, tá? Aí teríamos ainda os níveis organizacionais, né, que a gente já viu bastante, que seria o nível institucional, que define o desenho organizacional da empresa como um todo, o nível intermediário, que define o desenho departamental de cada unidade, e o nível operacional, que desenha aí, no caso, os cargos e tarefas, tá? Aí passando adiante, temos aqui agora a departamentalização, tá? Agrupando as atividades e estruturando a organização. Então, a departamentalização é o agrupamento de atividades em unidades organizacionais, como departamentos ou seções. Tem aí listado alguns tipos de departamentos, tá? Segundo Chiavenato, né? Onde nós temos o funcional, que é o agrupamento por funções básicas, né? Produção, marketing, finanças são exemplos. Por produtos ou serviços, né? Que seria aí o agrupamento dos produtos ou serviços específicos. Por clientela, neste caso o agrupamento por característica dos clientes. Geográfica, que seria o agrupamento por regiões e regiões geográficas, né? E aí nós temos mais três aqui, na verdade, que seria por processos, que seria o agrupamento por sequência de execução de processo. Matricial, que seria a combinação de cadeias de comando funcionais e divisionais. Por equipes, que seria trabalho em equipes com autonomia e responsabilidade. Mais adiante, nós teríamos aqui a configuração organizacional, que seria aquela situação do mecanicista versus orgânica, né? Onde a configuração mecanicista ela é uma estrutura burocrática centralizada com regras e procedimentos rígidos. Já a configuração orgânica é uma estrutura flexível, descentralizada, com poucas regras e procedimentos. Aí temos uma tabelinha aqui para demonstrar mais ou menos aqui um comparativo entre as configurações mecanicistas e orgânica, onde a configuração mecanicista ela
ali a gente vai estar listado as características e a configuração de cada uma, onde a coordenação na mecanicista ela é centralizada, já na orgânica ela é descentralizada, os cargos na configuração mecanicista é rígido e estável, já na orgânica é mutáveis e provisórios. Com relação à interação, temos aí a padronizada, né? A configuração mecanicista é padronizada, já a orgânica ela é intensa entre pessoas. A capacidade de informação na mecanicista é limitada e na orgânica é expandida. Já na questão da adequação, as tarefas simples rotineiras e tarefas complexas inovadoras, tá? Aí a gente vai ter uma areazinha aqui para a gente assimilar o que a gente viu até agora, onde a organização é uma função administrativa, tá? Crucial para o sucesso organizacional. Ao estruturar os recursos e coordenar as atividades, os gestores podem criar um ambiente de trabalho eficiente e eficaz. A organização é um processo dinâmico que exige adaptação constante. A escolha da estrutura organizacional e da departamentalização adequadas podem impactar significativamente o desempenho e o clima organizacional. Falando agora sobre um pouquinho sobre as tecnologias e ferramentas para gestão ágil e eficaz, né? A velocidade das transformações tecnológicas exige que a organização se adapte rapidamente. A gente vai aqui, né, trabalhar, explorar um pouquinho as ferramentas de gestão que impulsionam a agilidade e eficiência organizacional, como as organizações ágeis, né? A liderança, a motivação, a comunicação, a gestão participativa e o empowerment, né? Aí vamos, deixa eu ver. Então, com relação ao contexto da mudança e a necessidade da adaptação, na era da informação, a flexibilidade e a adaptabilidade são cruciais para a sobrevivência das organizações. Em um ambiente de mudanças constantes, a capacidade de responder rapidamente às novas demandas do mercado e as inovações tecnológicas é essencial para manter a competitividade e garantir o sucesso a longo prazo. As empresas que não se adaptarem correm risco de se tornarem obsoletas, né, e perder espaço para concorrentes mais ágeis e inovadoras. Portanto, a adaptação não é apenas uma opção, mas sim uma necessidade para a organização que deseja prosperar no cenário atual. Aí a gente aborda 3 tópicos, que seria flexibilidade, adaptabilidade e competitividade, tá? Cada um no seu tem aí, tá? Vamos ver aqui. Então, algumas características aí, ó, como a gente pode ver, seria o princípio orientador integrado, né? A rede de equipes capacitadas, ciclo ágeis de decisão e aprendizado, modelo de equipe dinâmico e tecnologia avançada e inteligente, tá? Seriam alguns tópicos aqui com relação a essas organizações ágeis aqui. Liderança, motivação, comunicação, né, são pilares da agilidade. Então, a agilidade organizacional se sustenta em 3 pilares fundamentais: liderança, motivação e comunicação. Líderes inspiradores motivam suas equipes, criando um ambiente de trabalho positivo e produtivo. A compreensão das necessidades humanas, conforme a teoria de Maslow, é essencial para impulsionar o desempenho. A comunicação clara e eficaz alinha objetivos e expectativas, garantindo que todos estejam na mesma página, né? Então destacamos aí a liderança, como os líderes que inspiram, né, motivam, comunicam, criando um ambiente de trabalho positivo. A motivação, que seria compreender as necessidades humanas, né? Essa daí faz parte da teoria de Maslow, para impulsionar o desempenho. E a comunicação, que seria a troca de informação clara e eficaz para alinhar
esses objetivos e expectativas. Gestão participativa e empowerment, né? Empoderando as equipes. Então vejam bem, a gestão participativa e o empowerment são estratégias que visam empoderar as equipes, aumentando compromissos e a eficiência. A gestão participativa envolve os funcionários na tomada de decisão, enquanto o empowerment ele concede autonomia e responsabilidade das equipes. Ambas as abordagens promovem a inovação e eficiência, liberando o potencial humano e criando um ambiente de trabalho mais engajador. Tá? Aí ele destaca aqui para a gente o desejo de participação, né? Que são os funcionários engajados, o novo papel do gerente, né? Que é liderar com facilitador, comunicação aberta, transparência, autonomia e responsabilidade que a equipe tem como poder de decisão. Aspectos emergentes de organização. A organização como função administrativa exige adaptação constante às estruturas organizacionais tradicionais. Estão sendo substituídas por modelos mais flexíveis e ágeis, que valorizam o trabalho em equipe e a participação dos colaboradores. Aí ele fala sobre o trabalho em equipe, né? A estrutura flexível e a tecnologia. Desafios da mudança organizacional. Então, mudar a estrutura organizacional é um processo complexo que envolve transformar a cultura, o comportamento dos líderes e a comunicação interna, né? Então, aqui ele fala um pouco dessa resistência à mudança em um dos principais desafios, né? Exigindo aí uma abordagem cuidadosa, estratégica para garantir sucesso, né? Uma comunicação transparente e o envolvimento dos funcionários são essenciais para superar essa resistência e promover a adesão aos novos modelos organizacionais. Aí ele destaca aqui o trabalho em equipe, ele destaca, no caso aqui, deixa eu ver aqui, estruturas flexíveis, né, e tecnologia, tá? Vou falar aí mais dessas nossas abordagens. Vamos passando. Organização por equipes, né? Colaboração e eficiência. Então, equipes são grupos de pessoas que interagem e colaboram para alcançar objetivos comuns. A organização por equipes promove colaboração, comunicação e eficiência, permitindo que essas empresas respondam rapidamente a essas demandas de mercado. Tá? As equipes multifuncionais e permanentes são exemplos de como a organização por equipe pode ser implementada em diferentes contextos. Aí ele dá aqui como base multifuncionais, que são colaboradores de diferentes áreas para resolver problemas complexos, né? E os permanentes, que são equipes de departamentos formais liderados por supervisor. Novas estruturas organizacionais. Então, aí nós temos aqui como estruturas organizacionais 4 tipos de estruturas, tá? Que seria em redes, que a gente chama também de Network Organization, que são as delegações de função para empresas parceiras, como coordenação centralizada, né? Aí temos a organização virtual, que seria boa noite, senhorita, muito bom para sua cara, viu? Depois a gente conversa. Organização virtual, um uso intensivo de tecnologia para colaboração interna, interação no cyberespaço, né? A estrutura sem fronteira, eliminação de barreiras internas e externas para maior flexibilidade. E pirâmide organizacional invertida, né? Foco no cliente com funcionários da linha de frente no topo da hierarquia. Aí temos aí a modalidade flexível,
que ela se adapta, né, às necessidades. Nós temos aí como exemplo a semana de trabalho reduzida, por exemplo, né? Jornada de trabalho condensada em menos dias, horários flexíveis, né? Uma autonomia maior para escolher o horário de trabalho dentro de um horário núcleo, né? E trabalho parcial, carga horária reduzida com contratação de funcionários contingentes. E aí chegamos ao último slide para a gente fazer uma assimilação aqui do que a gente viu aqui nessa segunda parte. A adoção de tecnologias e ferramentas de gestão ágeis é crucial para o sucesso organizacional da era da informação. Liderança eficaz, motivação, comunicação clara, gestão participativa e o empowerment são elementos-chave para construir organizações flexíveis, inovadoras e adaptáveis. A organização está em constante evolução, impulsionada pelas mudanças de mercado e pelas novas tecnologias. As empresas que adotarem estruturas flexíveis valorizam e, no caso, valorizarem o trabalho em equipe e oferecerem modalidades de trabalho flexíveis, estarão mais preparadas para o futuro. Bom, considerarmos a organização como um sistema ou como um processo, é preciso verificar que existe uma etapa que consiste na análise e melhoramento do sistema da empresa. Ou seja, é a fase onde são observados os possíveis pontos a serem melhorados. Dentro desse contexto, essa fase é conhecida como... Aí eu vou abrir aqui o chat para vocês irem respondendo, tá certo? Vamos lá, já tem gente aqui respondendo C. A C aí é o feedback, né? Vamos lá, vamos passar para a gente ver. Vamos ver aqui se é a C. Letra C. Então, para a gente assimilar, olha só. O feedback é uma ferramenta vital para aprimorar sistemas organizacionais. Ele fornece informações sobre o desempenho, identificando problemas, impulsionando a melhoria contínua, desenvolvendo a equipe e satisfazendo clientes e auxiliando na tomada de decisões. Existem feedbacks internos e externos, formais e informais. Para serem eficazes, devem ser construtivos, específicos e resultar em ações de melhoria com o acompanhamento constante. Tá certo? Então aqui tiramos nossa dúvida e é o feedback mesmo, tá bom? Passando. Questão 2. Leia a seguinte descrição. Uma ferramenta de gestão bastante útil para o processo de tomada de decisão é o que parte de uma representação gráfica feita por meio do histograma, um diagrama de barras verticais para dirigir a atenção sobre os problemas mais importantes e prioritários que estão localizados na barra mais alta, deixando as mais baixas para a constatação posterior. Essa ferramenta também é chamada de princípio 80-20. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna acima. Então, vai lá. O que é que vocês acham que é? Letra B. Quem mais? Letra A. A. Letra B. Eu quando li a primeira vez também quase que eu ia de B, mas porque fala muito do diagrama, né? Então a gente vai por uma dedução. Porém, vamos ler aqui para a gente tirar a dúvida e aí vocês respondem novamente, tá bom? Então, até porque na verdade a gente vai falar sobre o próprio, né? Então seria de fato a questão, a letra A, deixa eu botar logo aqui, seria A, e seria o princípio de Pareto, né? Também conhecido como a regra 80-20. É uma observação que afirma que para muitos eventos, aproximadamente 80% dos efeitos vêm de 20% das causas. Em outras palavras,
uma pequena porcentagem de causas tem um impacto desproporcionalmente grande nos resultados, tá certo? Isso é o que a regra de Pareto nos diz. Tranquilo? Vamos. Então, Mitzberg definiu que chamamos de papéis gerenciais, que são um conjunto de papéis que é interessante que os administradores possuam para realizar as suas atividades. Mitzberg identificou 10 papéis específicos do administrador, divididos em 3 categorias. Quais são essas 3 categorias defendidas por Mitzberg? Quem aí tem uma noção do que seja? Então, vamos ler aqui o que é que fala Mitzberg, né? Então, Henry Mitzberg, um renomado estudioso da administração, identificou 10 papéis gerenciais que os administradores desempenham em suas atividades. Esses papéis são agrupados em 3 categorias, 3 categorias principais, né? Então, são interpessoais, informacionais e decisórios. Responda, então, nossa questão seria C. a C. Então, a interpessoal, pessoal, envolve relacionamentos, né? Figura de proa, líder e ligação, tá? Informacionais lidam com coleta e disseminação de informação, ou seja, o monitor, disseminador, porta-voz, assim por diante, tá? E os decisórios, que são o decisório, que é relacionado à tomada de decisão e alocação de recursos, né? O empreendedor, o solucionador de conflitos, o alocador de recursos, o negociador, tá? São papéis que ajudam os administradores a serem mais eficazes. Tá? Nossa questão, letra C. Segundo o modelo de Kurt Lewin, o processo de mudança organizacional envolve 3 fases principais. Ele fala do descongelamento, mudança e recongelamento. Em relação a estas fases, assinale a alternativa correta. Tá? Então, ele fala que o recongelamento é a incorporação das novas ideias e práticas aprendidas em que o novo padrão de comportamento cria uma nova norma. Tá? Isso seria o que ele está falando que é o recongelamento. Quem acha que é essa, vai dizer que é A. Tá? Aí ele fala, o descongelamento é o exercício e a aprendizagem das novas ideias e práticas para descobrir e adotar nova atitude. C. No descongelamento e recongelamento, o gestor deve atuar com práticas conservadoras e retrógradas. O processo de mudanças, o processo de mudanças, o gestor se preocupa apenas com aspectos externos à organização. E a letra E, a mudança é a ruptura do padrão atual e incorporação de velhas ideias. O que é que vocês acham? Crícia vai de A, Vanessa C, Cristina A, Franciane A. Então vamos lá, eu vou ler aqui o que fala o modelo de Kurt e aí vocês veem se vocês permanecem com essas respostas, tá? Então olha só. Então Kurt descreve o processo de mudança organizacional em 3 fases distintas: descongelamento, mudança e recongelamento, né? Então, ele já fala aqui para gente as 3 fases, né? Então, cada fase desempenha um papel crucial na transição bem-sucedida de um estado organizacional para o outro. O descongelamento, ele prepara a organização para a mudança, questionando práticas antigas, tá?
A mudança implementa as novas práticas com treinamento e suporte, e o recongelamento estabiliza a organização no novo estado, reforçando as mudanças. Esse modelo ajuda a gerenciar a mudança de forma eficaz, reduzindo a resistência e aumentando chances de sucesso. Então, o recongelamento é a incorporação das novas ideias e práticas aprendidas em que novo padrão de comportamento cria uma nova norma, né? Então, certinho aí, né? Letra A. Próxima. Considerada uma das mais relevantes estratégicas, eu acho que é estratégia, né? Para aumentar a sua eficiência em tradução livre, pode ser traduzido como ponto de referência. Trata-se um minucioso processo de pesquisa que permite aos gestores comparar produtos, práticas empresariais, serviços ou metodologias usadas pelos rivais, absorvendo algumas características para alcançarem um nível de superioridade gerencial ou operacional. Considerando que se trata de uma importante ferramenta na elaboração do processo de planejamento, marque a alternativa com a opção correspondente. Então, dessas situações aí, qual seria a ferramenta que eles estariam aí analisando? Letra A. Então, vamos responder e depois a gente vê. Seria aí o benchmark, tá? Porque o benchmark é comparar a sua empresa com outras referências no mercado para identificar e implementar as melhores práticas. Existem diferentes tipos, né? Competitivo interno, funcional e genérico, e etapas, né? Planejamento, coleta, análise, implementação e por aí vai. O objetivo é melhorar o desempenho, aprender com os outros, tomar decisões estratégicas, tá certo? É o que ele está tratando aqui como ponto de referência, né? Certo? Então seria a D. A atividade de gestão de projetos tornou-se fundamental para qualquer empresa, principalmente em um contexto hoje de mercado que é muito competitivo e sofre mudanças. Assim, para buscar melhores resultados, tanto operacionais quanto financeiros, é imprescindível o papel de um gestor de projetos. Marque a alternativa correta sobre o assunto. A gestão de projetos é realizável na prática somente em áreas específicas como arquitetura, engenharia, design, entre outros. O que é que vocês acham disso aí? Não, né? A questão B. O projeto é um empreendimento independente, tem início e fim determinado. O que é que vocês acham? Tá. Os recursos utilizados provêm de diversas áreas da empresa, pois todos desejam o sucesso do projeto. Uma característica muito importante de projetos é que o trabalho é infinito, ou seja, não há um prazo definido. E letra E, o projeto faz parte de todo da empresa e todos os colaboradores fazem parte da equipe. Tá, gente, mas aqui a gente leu sobre isso na aula anterior, viu? Na aula anterior a gente falou só de projetos. E é o seguinte, projeto, a gente viu que o projeto, ele tem... deixa eu ler aqui o que fala o que é um projeto e aí vocês definem aí, tá bom? Mas olha só, projeto é um empreendimento único, temporário e progressivo, com o objetivo definido em um prazo para ser concluído. Essa característica de ter início e fim determinados é fundamental para diferenciá-los do processo contínuo ou operações rotineiras. Então chegou aí agora, né? Letra B, né? Então todo projeto ele tem início e tem fim determinado, tá certo? Ele pode ocorrer dentro de uma empresa, não é necessário ser de todos os departamentos, tá certo? E lembre-se que ele tem início e fim, tá? Aqui agora.
Então, Gilmar é assistente administrativo de uma empresa de calçados e, ultimamente, tem se sentido bastante desmotivado para o trabalho. A justificativa para essa desmotivação relaciona-se com o fato de que Gilmar sentiu que se esforçar bastante para cumprir as exigências de seu trabalho. Porém, ultimamente ele tem aquilo que era ele, sentido falta do reconhecimento, de elogios e de valorização pelo trabalho que ele realiza. Ele acredita que se recebesse elogios e recebesse recompensas da sua chefia, se sentiria mais valorizado e mais motivado para desempenhar seu trabalho. Essa situação representa qual tipo de necessidade, segundo a teoria da hierarquia das necessidades de Maslow. Letra B, letra D. Quem mais acha o quê? Então, esse vamos responder e vamos entender sobre a necessidade. Vou ler aqui logo para vocês. A teoria da hierarquia das necessidades de Abraham Maslow, frequentemente representada por uma pirâmide, descreve as necessidades humanas em 5 níveis, onde a satisfação de cada nível é pré-requisito para o surgimento das necessidades do nível seguinte. A necessidade da autoestima, situada no 4º nível da pirâmide, é uma necessidade psicológica que se refere ao desejo de reconhecimento, respeito e valorização, tanto de si mesmo quanto dos outros. Ela se manifesta de 2 formas. Na hierarquia das necessidades... voltou aqui. Ela se manifesta de 2 formas, no caso, né? Ia parar aqui porque repetiu. Bom, então com isso ficamos cientes de que seria a necessidade de autoestima, né? Vamos para a próxima. Nos dias atuais, a atividade do gestor administrador é repleta de complexidade e desafios. Ele pode atuar nos mais diferentes tipos de mercado e também em diversos níveis dentro de uma organização. Considerando esse contexto, o autor Robert Kentz determinou algumas habilidades essenciais ao gestor. Sobre esse assunto, avalie as afirmativas. 1. As habilidades técnicas estão relacionadas ao uso do conhecimento especializado e refere-se ao nível estratégico da empresa. As habilidades citadas por Kentz são conceituais, informacionais e técnicas. E 3. As habilidades conceituais permitem o gestor a lidar com ideias complexas e contextualizar e compreender a organização como um todo. Cria estratégias, né? Conforme as afirmativas acima, marque a alternativa correta. O que é que vocês acham aí? Afirmativa 1 está correta? A 2. Vamos ver aqui o que é que está certo então, né? Olha só. Somente a afirmativa 3 está correta, tá? Essas habilidades conceituais permitem o gestor lidar com ideias complexas, né? Então, Robert Kantz, em seu trabalho sobre habilidades gerenciais, identificou 3 tipos de habilidades essenciais para o gestor. Eficaz, né? 3 habilidades eficazes. Habilidades técnicas, habilidades humanas e habilidades conceituais. Essas habilidades são cruciais para o sucesso em diferentes níveis de gestão, em diversos tipos de mercado. Então, ele fala sobre a parte técnica, que é o conhecimento específico para realizar as tarefas. Humanas, que é a habilidade de comunicação e relacionamento. E conceitual, que é o pensamento estratégico, que é a tomada de decisão complexa. Passando adiante. Com o modelo de gestão moderno, a administração participativa implica em dar abertura para que os colaboradores possam expressar suas ideias. Assim,
As ideias compartilhadas podem levar a organização a aproveitar um dos seus recursos mais importantes, que é conhecimento, para gerar vantagem competitiva. Sobre os fatores que representam o perfil da administração participativa, considere as afirmativas abaixo. O líder centraliza as decisões. O processo de liderança envolve a confiança entre superiores e subordinado. A informação corre livremente em todos os sentidos. E 4, a estrutura organizacional possui configuração orgânica. Né? Então vejam que ele está falando aí de fato da configuração orgânica. Né? Então eu diria que o líder centraliza as decisões. Não, né? Que a orgânica não faz isso, né? E aí, acho que as outras demais, o que é que vocês acham? Vocês iriam de letra B ou outra letra aí? Pronto, aí vamos ver aqui o que é que fala sobre essa administração participativa. A administração participativa é um modelo de gestão moderno que valoriza a colaboração dos colaboradores nas decisões da empresa. Ao dar voz aos funcionários, a organização aproveita o conhecimento interno, aumentando o engajamento, melhorando o clima organizacional e tomando decisões mais eficazes. Para implementar, é preciso criar canais de comunicação abertos, valorizar ideias, capacitar os colaboradores e promover um ambiente de confiança. Vamos ver aqui. Letra B, onde a 2, a 3 e a 4 estão corretas, né? Estamos terminando, viu, gente? Faltam só mais 3. Com relação às etapas do processo de tomada de decisão, a etapa D é quando acontece o acompanhamento para verificar se a implantação da opção selecionada está surtindo os resultados esperados. Caso o resultado esperado não ocorra, é necessário voltar à primeira etapa, porque o gestor tem um novo problema a ser solucionado. Então, qual seria essa etapa aí que a gente está falando, né? Seria criticar cada alternativa, implementar a decisão, perder o problema, identificar o problema ou acompanhar e avaliar. Tá na cara, né? Porque a decisão, a etapa D é quando acontece o acompanhamento. Já diz a questão, né? Vamos ver aqui o que é que ele fala pra gente. Acompanhar e avaliar. Aí fala, as etapas de acompanhar e avaliar são fundamentais no processo da tomada de decisão. Acompanhar envolve monitorar a implementação da decisão, identificar desvios e comunicar o progresso, tá? Avaliar, analisa os resultados, aprende com a experiência, coleta feedback e ajusta a decisão. Se necessário, ambas as etapas garantem a eficácia da decisão e promove a melhoria contínua, tá? Quando eu for terminar aqui, eu vou falar um detalhe, mas deixa eu concluir logo. Tá? A globalização muda não só o contexto da economia, mas também a dinâmica social. Assim, o ambiente empresarial está propensa a formar uma força de trabalho com variedade e diferenças que podem ser demográficas, cultural ou pessoal. O modelo de gestão que promove a inclusão, como também implantar a política de respeito entre as diferenças sociais dentro da organização, é conhecido como gestão da sustentabilidade, gestão do planejamento estratégico, gestão da diversidade, gestão transparente ou processo administrativo. Essa é complicada, né? Quem acha aí que é qual letra? Letra C, né, gente? Gestão da diversidade, né? A gente brinca, né? A gestão da diversidade, ela busca criar um ambiente de trabalho inclusivo, valorizando as diferenças individuais e essencial na globalização, pois melhora o clima organizacional, atrai talentos, aumenta a inovação e melhora a reputação das empresas. As estratégias incluem política de inclusão, treinamento, comunicação inclusiva e monitoramento contínuo, né?
Esse ambiente de trabalho inclusivo não aconteceu hoje não, viu? Segundo Rodrigues, várias forças externas levam as organizações a se adaptarem a mudanças. Por exemplo, quando a internet se popularizou, as empresas também tiveram que adaptar a maneira de fazer marketing, logística, de se relacionarem com os clientes e potenciais clientes. O cenário econômico impacta nas decisões das empresas e os gestores buscam continuamente garantir os resultados. Igualmente, as forças internas impulsionam mudanças. Segundo o modelo do processo de mudança organizacional proposto por Kurt, a etapa D é o momento onde velhas ideias e práticas são derretidas, abandonadas e desaprendidas. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna acima. Seria o que? Seria A. Conceitual, B. Descongelamento, decisão, mudança ou recongelamento. B. Vamos lá. Vamos ver. Descongelamento. Então, nessa fase, ó, na etapa de descongelamento do modelo de Kurt, a organização se prepara para a mudança, questionando práticas antigas e criando um ambiente propício para a transição. É um momento de conhecer a necessidade de mudança, comunicar, questionar, reduzir a resistência, tá? Bom, gente, então essa seria a última questão. A gente encerra por hoje.